Bom dia. Oh, oh, oh. Vem, Espírito Santo. Eu me decido pelo Espírito Santo hoje. Eu me decidi. Quero estar bem cheia do Espírito Santo. Beijo, Juliana de Paula. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu que quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem sobre a tua vida. Eu me decidi, quero estar bem cheia do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Aí pode. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem, Espírito Santo, nessa quarta-feira, 11 de junho, incendeia nosso coração, Espírito Santo. Espírito Santo, visita meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, és o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem, Espírito de amor, sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha família. Para as águas profundas, és o Consolador, 7 dons do Pai para nós. Vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem sobre nós, vem, Espírito de amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando pelo YouTube, depois, a gravação desse café com pão da palavra. Hoje, quarta-feira. Você tá vendo aqui mexendo no TikTok? Ai, é a minha cachorra aqui mexendo. Desculpa, viu? Gente, que alegria estarmos aqui. Peço desculpa pela tosse.
tossi a noite inteira. Eu falei, mas eu não vou deixar de fazer as coisas, né? Aí fiquei uma semana... Não, eu fiquei 15 dias parada. Vocês que estão acompanhando aí sabem, né? Eu fiz uma cirurgia no maxilar, gente. Na verdade aqui, ó. A gengiva aqui, ó. E até agora não cicatrizou. Tenho que voltar lá pra tirar os pontos. E abaixou minha resistência, né? Gripe. Eu já tinha ido pra tomar a vacina da gripe. Não pude tomar por causa da... que estava espirrando. E agora eu tô assim, ó. Com essa tosse abençoada. Pra não dizer outra coisa, né? Glória a Deus. Se tua boca fala que é abençoada, ela vai passar rápido. Não é assim? Amém. Deus abençoe. Um ótimo dia para nós. Reavivando o nosso coração pela força, pela palavra de Deus. Eu peço que você compartilhe essa live. Por gentileza. Vai aqui embaixo, aqui na setinha, ó. E compartilhe com seus contatos. Ou também sobe coraçãozinho. Ou joinha aí. Que também o Instagram vai engajando, vai avisando que para mais pessoas que nós estamos aqui rezando com a palavra de Deus. Amém? Quero hoje já fazer esse primeiro brinde por todas vocês que estão fazendo a imersão de cura e libertação desse mês de junho. Hoje estará conosco a Sheila Balbo, hoje 19h30. É toda quarta-feira, 19h30, mas hoje especialmente a Sheila Balbo, missionária maravilhosa, canta, desculpa gente, prega maravilhosamente. E ela vai estar conosco hoje conduzindo os 2 frutos do Espírito Santo, a alegria e a paz, viu? Então eu convido você a estar conosco hoje à noite, não perca, vai ser maravilhoso ter você aqui. Vamos rezar por você, vamos pedir essa unção do Espírito Santo. E é o que diz a palavra hoje, que é pra gente ter coragem, ser leal, ser fiel. Então, vem pra cá, tá bom? Então, o brinde de hoje, saúde! O café, acabando meu cafezinho, copão da palavra. Deixa eu abrir já aqui no Evangelho. O Evangelho de hoje, maravilhoso. O Senhor nos dá autoridade para curar os enfermos, para libertar os cativos das mãos do inimigo. É para você? Se você acha que é para você, fala, é para mim. É para mim. Amém? É para mim também. Olha, eu vou só tomar o resto do café aqui para não esfriar. Que já meio que esfriou, mas tá bom. No início dessa live, quero falar para você hoje dos meus livros, tá bom? Você que puder adquirir, eu sei que já várias aqui já adquiriram, né? Mas o primeiro livro é esse aqui, ó. Café com Pão, Eu Sou Pérola. E-book com 30 dias de estudos para Deus me transformar em uma joia. Tá bom? Então eu convido você, desculpa, a adquirir o livro, vai por PDF, eu te mando através do WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? Deixa eu digitar aqui, hoje eu vou digitar. Pérola não, a Pérola que subiu em cima da minha mesa. Ah, Pérolinda, não faz isso. Lá vem ela. Ela sobe em cima da mesa. Gente, ela quer ficar grudada comigo 25 horas por dia. Tudo descabelado. Oh, meu amorzinho, coisa fofa. Não pode agora. Ui. Deixa eu afastar a mesa aqui um pouquinho, senão ela sobe. Ela pula ali, eu tenho uma mesa com os livros ali, ela sobe em cima da mesa e ela pula. Ai, Jesus. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp, imersão e livros também, né? Você vai entender, tá bom? Meu DDD é 24 99 201 0505. Deixa eu ver se deu certo, né? Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Eu não tenho medo de mexer, eu esqueci de copiar e colar. Melhor não. Não vou mexer. Se alguém puder fazer a gentileza de digitar pra mim, pra eu marcar, é melhor, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o primeiro livro. Eu mando pra você em PDF, você imprime. Esse aqui tem 150 páginas, tá bom? Dá pra você imprimir frente e verso.
É que eu não tô com o meu outro aqui pra mostrar pra vocês como é que fica. Encaderna, né? Que eu não consegui fazer ainda ele físico, né? Pra mandar autografado pra você. Combinadinho? Então vamos lá. Segundo livro, esse aqui que é um pouco mais terapêutico. Que eu falo como psicóloga. O tema Conhece-te a ti mesmo e supera-te. Esse livro aqui, gente, com essa fala de Santo Agostinho, uma frase de Santo Agostinho, onde eu levo você a conhecer os seus temperamentos. Por que você somatizou determinadas síndromes e transtornos da sua vida e aprender a resolvê-los, tá bom? É esse livro aqui, maravilhoso. Gente, perdão, tenham paciência comigo hoje com essa tosse. E o terceiro livro, que é a virada de chave, a chave de Davi. Que Jesus abre e ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Aqui nós vamos trabalhar os gatilhos. Porque que muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não sabemos administrar. São mais de 70 chaves que precisam ser viradas. Aí nós trabalhamos as atitudes comportamentais positivas e negativas. Por que muitas coisas se tornam muralhas na nossa vida? Justamente porque nós alimentamos elas. Então aqui eu vou ensinar você a combater esses demônios, porque são demônios, viu? E a palavra de Deus vai falar isso hoje. Então tá aqui os meus 3 livros. Adquirindo hoje, você tem um desconto aí, tá? De 25 por R$20. E eu mando pra você por PDF no seu WhatsApp. Glória a Deus, meu povo amado. Amém. Último recadinho. Imersão de cura e libertação que começa hoje. Hoje vamos trabalhar, minha gente, a cura e a libertação através dos dons e dos frutos do Espírito Santo. Tem sido maravilhoso. Porque a gente até sabe que tem os dons do Espírito Santo, né? A gente sabe que tem, que Deus derramou seus dons infusos. Mas acontece que, como que eu emprego isso no meu dia a dia, na minha vida? E eu já quero aqui saudar as minhas pérolas amadas que estão na live. Vai falando pra mim um oizinho aí pra eu ver que você tá aí. Já vi a Edna, minha querida. Bom dia, amada. Bom dia, minha linda. A Edna, que é lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Tá passando uma luta também, né, Edna, na saúde. Nossa, como a gente é provado, né? Quem mais que tá aqui que é minha pérola? Fala comigo. Já vi a Célia lá em cima. Uma das primeiras que entrou foi a Célia, querida. Minha amiga linda. Como eu oro por vocês, gente. Vocês não têm noção. Como eu amo vocês. Como eu sou grata a Jesus por ter me dado vocês. Viu? Bom dia, Jaci. Bom dia, Jaci, querida. Deus te abençoe. Quem mais que tá aqui que é minha pérola? Vai falando hoje. Já vi a Maria José também. Eu acho que eu vi ali, né? Subindo. Mas dá um oizinho pra eu poder ver. Porque à medida que eu vou falando aqui, vai subindo a live. E os recados eu não vejo a tua mensagem, tá bom? Tomar uma aguinha aqui pra gente começar a partilhar a palavra de Deus. E hoje a igreja se paramenta de vermelho. Porque é martírio. Dia de São Barnabé, hoje, aquele companheiro de Paulo, né? Que pregava junto, que evangelizava junto com Paulo, que era Saulo. Então nós vamos ver hoje essa liturgia que a igreja celebra hoje, o dia de São Barnabé. Amém, gente? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos clamar mais uma vez o Espírito Santo? Vamos lá? Vou colocar aqui uma música minha do Espírito Santo que eu gosto. Avivando corações. Vamos lá? Creia você também nesse Deus que sonha os teus sonhos. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo
do Espírito em mim. Isso mesmo, sobe coração aí para Jesus. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui ó, no meu coração. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Volte a sonhar, volte a acreditar. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está avivando os corações, fazendo o milagre acontecer. O milagre acontecer. Ele está avivando os corações. Ele está fazendo um milagre. Está fazendo um milagre. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor sobre os ossos secos, para que revivam. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor e faz um exército se levantar. Levanta, levanta, porque Ele está avivando os corações, avivando as nações e as famílias do mundo inteiro. Aviva a juventude, Deus, aviva os seus sonhos, cumpre suas promessas, faz um milagre acontecer. Em teu nome, Jesus. Isso mesmo, se você acredita, sobe coração aí pra Jesus. Sobe fogo, sobe o que você quiser aí. Pra que a gente possa divulgar essa live pra mais pessoas, gente. Desculpa, tô voltando depois de 15 dias sem fazer live. Fiquei doente, operei a boca. Ô, glória! Mas nós temos que ser firmes, como diz a palavra de hoje. Firmes, fiéis, leais. Amém, meu povo amado? Café com pão da palavra de Deus. Café, porque é aquele café que reúne, aquele café que a gente marca. Vamos tomar um café? Vamos marcar um café, né? E a palavra que sustenta, a palavra que aviva, a palavra que transforma a nossa vida.
E na imersão de cura e libertação aqui para nós mulheres, todo dia eu insisto que você precisa, primeira coisa do seu dia, é partilhar a palavra de Deus com você mesma. Lembre que quando você abre a palavra, ali está Maria Santíssima, ali está o Espírito Santo, ali está Jesus, ali está Deus Pai, ali está o teu anjo da guarda. Quando você abre a palavra de Deus na Lectio Divina, que é a liturgia diária que toda a igreja celebra, a mesma leitura, nós vivemos uma palavra poderosa que está em Mateus, se não me engano, no capítulo 16, que diz assim, que se 2 de vós se unirem para pedir seja lá o que for do vosso Pai que está no céu, Deus não pode negar. Escuta, a primeira coisa, faz um altar na sua casa. Não precisa ser uma coisa assim, nossa, espetaculosa, grandiosa. Não, é uma mesinha com uma toalha, sempre bem lavadinha. Uma vela, minha velinha tá aqui, ó. Fica aqui atrás já, minha velinha. Compra essa velinha aromatizada, essa aqui eu vou começar a usar agora. E acende no altar da tua casa. Lembre que Deus, ele fica esperando esse horário que você marca com ele. Eu aprendi isso, sabe com quem, minhas queridas? Com o Monsenhor Jonas, lá na Canção Nova, no caminho que eu fiz com a Canção Nova. O Senhor fica esperando a gente naquele horário. Como que a gente vai pegar um voo para uma viagem e não se atrasa? Se atrasar, perde dinheiro. Engraçado que quando mexe no nosso bolso, a gente lembra de ser fiel, de cumprir horário. E com Deus é a mesma coisa. Eu convido você a ser fiel todos os dias à leitura orante da palavra de Deus. Se você pode ir à missa todos os dias, glória a Deus. Você vai lá beber da palavra na mesa da palavra na missa. Mas eu moro aqui em Paraty, não tem missa todo dia. Só tem de quarta a domingo. Segunda e terça não tem. Então segunda eu vou no grupo de oração. Abastecer da palavra. Você tem que arrumar um jeito, minha querida, de você se fortalecer na fé. Porque dias piores com certeza virão, viu? Não estou aqui profetizando coisa ruim, não. Nós estamos vendo aí as notícias, nós estamos vendo aí os absurdos. Onde que vai parar? Desculpa, gente. Aonde que vai parar? Tanta coisa errada que o ser humano faz, meu Deus. Tanta falcatrua, tanta corrupção. Meu Deus, tanta enganação. Né? Nós temos que preparar o nosso coração, sim. Hoje, por intercessão de São Barnabé. Por isso que a igreja hoje se paramenta de vermelho, porque é martírio, é doação de vida. Eu tenho doado a minha vida para o Senhor? Eu tenho doado a minha existência? Quanto eu existir aqui, que eu tenha um propósito. E qual que é o propósito, minhas queridas? Além de viver, além de fazer o bem, o propósito é evangelizar. Como dizia o Padre Jonas lá na Canção Nova. Evangelizar é preciso sempre, todo dia, toda hora. Ou santos ou nada. Nós temos que buscar essa realidade. Mais do que ontem. Mais do que ontem. Gente, eu achei que hoje eu não ia dar conta de fazer o café com pão. Eu acordei muito ruim, tossindo. Falei, vou me guardar pra noite, né? Eu tenho paciente à tarde. Então eu falei, não, eu vou já sair, estendi a roupa, que agora abriu um sol aqui que tava chovendo. Eu não posso me entregar. Olha, e eu fui aqui articulando com vocês e partilhando e cantando, já me animei. Mas se eu fico só na cama, prostrada, o Senhor não consegue nem ir até a gente. Porque a gente se fecha, primeiro, na doença. Não podemos permitir. Amém, queridas? Então vamos lá para a primeira leitura, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11,
do 21b ao 26, do 13, aí capítulo 13, do 1 ao 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor Jesus. Minhas queridas, por que as pessoas se convertiam? Por que as pessoas acreditavam, ou acreditam até hoje? Porque há quem pregue a palavra. E hoje, a exemplo de Barnabé, eu e você somos esses chamados a testemunhar a palavra de Deus. Ai, Lu, mas como? Eu tô aqui na minha cidade, na minha casa. Começa pela internet. Essa internet que é fonte de tanta prostituição e coisa errada, pedofilia, meu Deus do céu. Estava assistindo o jornal anteontem, cada absurdo. Os pedófilos entram, a gente já sabia, né? Mas agora tá muito mais forte isso. Eles entram naquele joguinho Roblox e naquele Free Fire, no chat, e seduzem nossos filhos crianças. Tem que ver que absurdo. Então como que você começa evangelizando? Pega frases, vídeos e posta nos seus stories, nos seus status. É assim que evangeliza, com o que você tem. Não espera o Senhor te enviar em missão, viajar, não. É aqui, ó, na nossa realidade, no ordinário do nosso dia a dia. Versículo 22, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Que Barnabé, você lembra que era aquela dupla? E aqui foi, né, esse encontro deles com Paulo e Barnabé. É esse Barnabé hoje que nós celebramos. Quando Barnabé chegou em Antioquia e viu a graça que Deus tinha concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Hoje, na primeira leitura, essas são as duas ordens que Deus nos dá. Fiéis de coração, fiéis ao Senhor e firmeza de coração. Viu? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo de pessoas infiéis. Quem não é fiel a Deus, minha gente, não é fiel a nada. Pode ter certeza disso. São só palavras. São só falácias. E por que Barnabé se alegra? Por que ele se alegrou quando ele chegou lá? Porque tinha comida? Porque tinha bebida? Porque tinha construção? Não. Ele se alegrou porque estava vendo o número de pessoas que estavam aderindo ao batismo do Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. A fé que foi essa que Jesus tanto insistiu. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Por isso o tempo da gente acreditar é aqui agora. Foi Jesus que falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê está salvo. Aquele que não crê, ó, arrasta para baixo. Já era. Por isso nós não podemos deixar de insistir nunca que as pessoas se mudem de vida, se convertam. Amém, queridas? Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Olha só, eu vi a homilia de manhã na Canção Nova. Muito mais do que pregar a palavra, mas a gente tem que ser a palavra. Testemunho de vida. Então, porque Barnabé era um homem reto, cheio do Espírito Santo, um homem bom, muitos queriam seguir o exemplo dele. Nós temos que ser exemplo para as pessoas do Evangelho. Desde a nossa vestimenta, da nossa palavra. Eu confesso para vocês, gente, que eu tenho que trabalhar muito isso em mim. Eu sou uma pessoa muito brava, já contei para vocês, né? Sempre fui, desde criança. Brava. Então eu tenho que cuidar, às vezes, porque a gente anda nessa braveza, acaba dando uns coices meio sem quem nem tem nada a ver com isso, né? Até nisso tem que trabalhar o senhorio de Jesus na nossa vida. Tem que trabalhar a presença de Jesus na nossa vida.
Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Paulo, né? Nós lemos semana passada inteira sobre Paulo, é esse Paulo aqui. Tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia e passaram ali um ano inteiro trabalhando naquela igreja. E instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E hoje nós estamos aqui. Mas começou lá. Aqui por volta do ano 50 depois de Cristo. Lembre que Paulo se converteu 40 anos depois da ascensão de Jesus. Paulo não foi discípulo direto de Jesus como os 12. Foi depois, lembra da história de Paulo, que era perseguidor, e Barnabé foi um homem convertido graças à pregação de Paulo. Um homem íntegro. Na verdade, ele já era um homem bom e fiel. Só que acreditar, meu Deus, era aquele que matava todo mundo aqui. E agora tá aí, pregando a palavra. E na igreja de Antioquia haviam muitos profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão chamado de Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. E hoje nós podemos colocar o nosso nome. Eu, Luciana, você, Liliana. Fala o seu nome aí. Deus te abençoe, minha querida. Hoje somos nós, essas que são chamadas a renovar o seu sim para fazer Jesus conhecido e amado e adorado. Vamos continuar a palavra. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Ou seja, minhas queridas e meus queridos irmãos, nós somos separados. Repita comigo: eu sou separada, eu sou escolhida para fazer a diferença nessa geração. Outra coisa está nos chamando a atenção aqui, a importância do jejum. Você que precisa derrotar aí demônios na sua vida, que estão atrapalhando a sua vida, que estão infernizando a sua vida. Que nós vamos ver no Evangelho agora que existem muitos demônios. Não é só um demônio, são muitos. Então, minhas queridas, preste atenção. É pelo poder do jejum, está escrito aqui na palavra, que nós derrotamos várias vezes os inimigos de Deus na nossa vida. Você tem feito jejum? Pelo menos uma vez na semana. Por favor, pelo menos na sexta-feira. Para se fortalecer e para que o inimigo veja que você está combatendo na oração e pagando preço. Versículo 3, para encerrar a palavra, a primeira leitura. Então eles jejuaram e rezaram. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora eu quero impor as minhas mãos aqui. Sobre mim e sobre você, para pedir força, coragem. Como disse lá no início, fidelidade ao Senhor Jesus. Faça isso agora pela tua casa. Estenda a tua mão, Senhor, eu abençoo a minha casa. Eu peço a tua bênção sobre as portas, as janelas da minha casa. E o salmo de hoje, maravilhoso. Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Vamos cantar ele? O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e as nações sua justiça. Vamos compreender esse salmo, gente, que é a resposta da primeira leitura? Desculpa, gente.
Tenho paciência, eu tô com essa tosse abençoada aqui. Tem que falar assim, né? Abençoado, não é maldito, não, abençoado. Que logo sai, né? O Senhor fez conhecer o seu poder. Se Ele fez conhecer o seu poder, por que você está vivendo fraca, sem esperança? Por que você está vivendo arrastando pela vida? Justamente porque você tem dado poder a outros deuses. Talvez você está dando poder a falsos deuses, com letra minúscula. Só existe um verdadeiro e poderoso Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que criou o céu e a terra. Como disse Paulo semana passada inteira nas leituras, eu sou testemunha, eu vi o Senhor. E eu, Luciana, falo, eu vi o Senhor. Eu sou testemunha. Gente, eu era ateia, eu não acreditava. Eu fui criada pelo meu pai, que meu pai sempre disse que Deus foi uma teoria criada pelo homem para controlar a massa, a população. Mas um dia Deus apareceu para mim, graças à oração da minha mãe. E se ele não tivesse aparecido, eu teria morrido. Porque eu levei tiro, dei facada, tomei facada. 9 overdoses eu tive. 9. Eu vi o Senhor. Mas aqui o Senhor fez conhecer o seu poder salvador para minha mãe primeiro. E minha mãe não abriu mão. Minha mãe orou e ora até hoje por mim. Minha mãe hoje está lá em Santa Catarina. Um beijo, mãe. Está hoje sob os cuidados da minha irmã, Elaina. Eu cuidei da minha mãe 13 anos na cama. Minha mãe teve 3 AVCs. E quando eu fiquei doente em 2021, que eu fiquei muito mal, fiquei 3 meses na UTI, sem sair, foi aonde minha irmã teve que levar minha mãe. Mas ali naquele leito de morte, naquele vale tenebroso da sombra da morte, o Senhor mais uma vez fez conhecer o seu poder salvador. É esse o salmo de hoje. Aí se você for ler o salmo inteiro, vai estar falando, cantai ao Senhor. Deixa eu pegar aqui. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. Cantai um canto novo, se renova, querida. Renova, pela força do Espírito Santo. E vamos lá para o Evangelho de hoje, Mateus 10, do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Preste atenção, abre o seu coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E se você é discípula de Jesus, que são aqueles que são amigos de Jesus, próximos de Jesus, se você é essa pessoa, abra o seu coração, né? Disse aos seus discípulos, em vosso caminho, anunciai. Ou seja, por onde você passar, anunciai. O reino dos céus está próximo. Agora vem a ordem, olha que lindo. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Vamos colocar só aqui um parênteses nessa parte da palavra. O Senhor está dando uma ordem de capacitação para cada uma de nós que está falando, não sou capaz, não sou digna. Você está nessa ainda, querida? Sai dessa vida. Você é digna sim. Está no erro, vai, confessa, levanta, comunga, vida nova, canta um canto novo para o Senhor. O Senhor fez conhecer os seus prodígios e o seu poder. Agora, se você não vive a palavra de Deus todo dia, você não vai aguentar. Quem não orar, quem não adorar, quem não rezar, não vai aguentar. E o Senhor dá essa ordem para nós maravilhosa, que nós temos sim autoridade para curar os enfermos, ressuscitar os mortos,
purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Versículo 9. Não leveis, agora a palavra nesse momento vai falar do desapego. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. O que o Senhor quis dizer aqui? Viu, querida? Aquela pessoa que é vazia, que é perturbada, que ela vai viajar 2 dias e leva uma mala desse tamanho assim, ó. Quanto mais vazia, mais barulho a pessoa faz e mais tranqueira ela tem que ter. Não precisa disso. Seja uma pessoa simples, uma pessoa acessível. Meu Deus, eu que vivi 30 anos na música católica, nos bastidores, eu sempre fui doutrinada pelo meu padre primeiro, Padre Esdras. Ele falava assim: Lu, Deus vai te levar às nações. Como levou, mais de 30 países. Mas seja uma pessoa simples. Então sempre fui, gente. Se eu vou passar o final de semana, eu levo 2 blusas. Uma para cada dia. Eu sou essa pessoa. Despojada, simples, básica, que atende todo mundo, tirou foto com todo mundo, autógrafo para todo mundo. Quem é testemunha aqui sabe, quem já me viu executando a minha missão no campo sabe como que eu sou. A Maria Soldati, minha assessora, fala assim: nem se preocupa com o camarim, que você nem vai. Nem se preocupa. Porque ela toma no máximo um café. Agora tem gente que exige um monte de coisa. Exige a marca do som que vai cantar e tá indo pro inferno. Lembre disso. A palavra de Deus está falando aqui, ó, viu? Seja uma pessoa despojada, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa acessível. Você está indo em nome de Jesus. Jesus ia exigir um monte de toalha branca? Jesus ia exigir não sei quantos energéticos. Gente, uma vez eu fiquei passada. Fiquei assim, uma banda. Um monte de energético. Mas é pra morrer do coração de uma vez. Então é que deu um infarto. Pum, e vá pro arrasto pra baixo de uma vez. Meu Deus, que absurdo. O que a palavra está dizendo aqui pra nós? Vai de bom coração. A Jaci tá falando que verdade, Lu, tem o seu CD que você autografou. Gente, eu ficava horas na fila. Igual o Padre Bruno lá na Canção Nova, né? Por que a gente se dá tão bem, eu e o Padre Bruno? Pela simplicidade. Aliás, falei com o padre agora há pouco, tem umas novidades aí, viu, mulherada? Ai, que felicidade. Ai, meu Deus. Muito bem. Eu não vou contar ainda, espero dar certo, tá bom? Ai, Jesus. Você já veio na minha comunidade Santo Antônio em Sumaré. Ah, que lindo. Sim, eu morava ali em Campinas, né? Sempre estava ali na região de Hortolândia, Sumaré. Para encerrar a palavra, Deus está falando para nós não levar nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento em qualquer cidade ou povoado onde entrares. Informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedar-vos com ele até a vossa partida. E ao entrardes numa casa, saudai-a. Saudai-a com o quê? Ou seja, cumprimentar essa casa com o quê? A paz de Jesus, o amor de Maria, a força, a alegria do Espírito Santo, que é assim que eu me comunico, né? É assim que eu falo aqui pra mulherada. E ao entrar nessa casa, saúde com a paz. E se essa casa for digna, a paz recairá sobre essa casa. Mas se aquele lugar não for digno, vai voltar para você a paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, é muita informação, né? Que coisa linda. Lembre, o que você tem que fazer é desejar a paz. Se a pessoa vai aceitar ou não, é problema dela. Viu o que a palavra fala? Que se a pessoa não aceita, porque muitas vezes, gente,
a pessoa está cheia desses demônios que nós lemos ali. Esses demônios decaídos. Quais são os demônios decaídos? O que eles fazem? Inveja, luxúria, gula, preguiça, os 7 pecados capitais. Se a pessoa está daquele jeito ali dos 7 pecados capitais, ela está sendo oprimida por um demônio, por um mal. Por isso que muitas vezes você vai falar para alguém alguma coisa, a pessoa não gosta, a pessoa retruca, a pessoa fala que não existe, como era eu na minha juventude. Falava que não existia, que imagina, que era relativo. Mas precisou alguém evangelizar a minha vida. Foram muitos, viu, gente? Foi um processo. Muitas pessoas fizeram parte da minha vida. Desculpa, gente, da minha conversão. Muitas pessoas fizeram parte. Até eu chegar na maturidade da minha fé, até eu acreditar, foi um longo caminho. Depois toda a barreira que eu tinha com Nossa Senhora, porque eu frequentei muitas seitas protestantes, viu? Muitas seitas. Você quer saber um sinal de que a pessoa está possessa do diabo? Fala mal da Virgem Maria, fala mal de Nossa Senhora. Esse é um sinal que a pessoa está possuída. Porque o ser humano que o inimigo mais odeia na face dessa terra é Nossa Senhora. Aliás, quinta-feira, amanhã eu tenho uma reunião com o padre aqui de Paraty, Padre Luiz Carlos. E vou levar para ele abençoar minha outra cadeia aqui de Nossa Senhora, gente. Olha o que eu ganhei. Não estou usando porque não está abençoada, que é a minha outra cadeia de Nossa Senhora. Fazem 18 anos que eu sou consagrada a Nossa Senhora. Essa aqui é minha cadeia. Agora eu vou colocar essa aqui, ó. Viu? Só que o padre tem que abençoar, não dá para pôr ainda. Para quê? Para lembrar de quem que eu sou escrava. De quem que eu tenho que me parecer. Você tá entendendo? Com quem que eu tenho que me parecer? Com a Virgem Maria. Gente, eu falava mal. Por quê? Porque eu estava sob o domínio de Satanás. Porque o ser humano que o inimigo mais odeia na face dessa terra é Nossa Senhora. Porque em tudo ela foi obediente. Em tudo ela cumpriu o plano do Senhor. Em tudo ela fez a vontade do Filho dela. Ela soube esperar as promessas do Senhor até o final. Então, no Apocalipse, capítulo 12, quando tem aquele combate com São Miguel Arcanjo, que Nossa Senhora do Apocalipse, que é essa imagem aqui, está pisando na cabeça da serpente, a palavra mostra que esse combate já está sendo travado. Por isso que a gente sente, muitas vezes, no nosso corpo a dor do combate. Você está entendendo? Justamente por isso. Porque ela, se você for consagrado a Nossa Senhora, ela está na frente combatendo o teu combate. Porque ela é a grande, como diz a Madre Kelly Patrícia lá de Fortaleza, ela é a generalíssima. Tem o general de guerra, ela é acima do general. Generalíssima. Ah, que tremendo isso! Me arrepiou tudo. Oi, Nilda, meu amor, sua bênção. A Nilda que tá lá, querida, lá na Canção Nova. Que é nossa intercessora lá na Canção Nova, né, Nilda? Um beijo, querida, pra você e pra família. Então, para encerrar o Café com Pão de hoje, você que está assistindo pelo YouTube depois, você que está acompanhando essa palavra, o que o Senhor disse para nós hoje? Primeiro, fidelidade. Segundo, ser forte, ser corajosa. Não deixar qualquer pessoa vir falar besteira na nossa cabeça. A minha mãe sempre falava assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, insista, persista, não desista, firme e forte, minha querida, né? Depois, no Evangelho, o Senhor pede pra gente ir. Como ele escolheu Paulo, como ele escolheu Barnabé, que hoje é o dia de São Barnabé. Ele pediu pra gente ir evangelizar. Ele pediu pra gente ir pregar a palavra.
Senão como que vão acreditar? Ai, Lu, mas eu só fico na minha casa. Minha querida, prega aqui, ó, na internet. Não precisa você pregar. Quem sabe você não tem o dom, tem vergonha. Mas pega vídeos, como os meus vídeos, como dos irmãos aqui, e bota aí para evangelizar. Bota não, quem bota é galinha, né? Não, coloca aqui, ó, no seu stories, coloca aí no seu status. É o jeito que evangeliza hoje, minhas queridas. Você tá entendendo? Fidelidade todo dia. Você tem que postar alguma coisa de Deus, já que você é dele. Você tá entendendo? E o que o Senhor fala pra gente ser hoje na palavra de Deus? Pessoas simples, despojadas, que não leve um monte de coisa para evangelizar, que não exija camarim disso, camarim daquilo, mas que só peça que o Espírito Santo esteja com você, né? E que aonde você chegar, que você peça essa paz de Jesus. Só que como que você vai pedir paz se você não está em paz? Se você não tem vivido essa paz, então eu peço agora, em nome de Jesus, que você viva essa paz. E como é que vive essa paz todos os dias? Aqui, ó, palavra de Deus, Eucaristia, missa, tem que buscar, senão você não vai aguentar. Amém? Deixa eu ler os recadinhos aqui pra gente encerrar nosso café com pão. A Nilda, lá de Cachoeira Paulista, minha lindeza, que é a nossa intercessora lá na Canção Nova, lá no túmulo do Padre Jonas. Lu, Deus te abençoe, sempre intercedendo por você e todas as pérolas. Muito obrigada. A Jaci, comecei a live com dor de estômago e náusea, agora já estou não estou sentindo mais nada. Glórias a ti, Senhor, muito obrigada. Quem mais aqui que está mandando mensaginha? Ai, travou. Destrava, Jesus. Ah, foi até aí. A Érica falou que hoje foi uma bênção a palavra para ela. Então nós estamos aqui para encerrar esse café com pão da palavra de hoje, dia 11, justamente pedindo a força do Espírito Santo que nos dê essa coragem de expulsar os demônios, de curar as doenças, de dizer para aquele que está morto na fé, ressuscita, em nome de Jesus. Nós queremos clamar agora ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que nos dê a capacidade de nos desinstalar do nosso comodismo, dos nossos achismos, da nossa preguiça espiritual. Queremos levantar nesta quarta-feira. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos, ó glorioso patriarca São Bento, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas, que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos neste combate. Aqui, com Nossa Senhora do Apocalipse, eu peço que você reze comigo. Olhando ali para a imagem, não vou pegar ela aqui. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobe o coração aí para Jesus. Antes de encerrar a live, eu quero pedir a gentileza. Meu canal do YouTube novo, Doutora Luciana Vaz, psicóloga. O doutor é DRA. Meu canal antigo, gente, foi clonado, foi hackeado. Na verdade, ele foi... Eu tinha quase 100 mil inscritos naquele canal. E a pessoa foi lá e deletou o meu canal. Então eu estou recomeçando. Eu quero pedir a gentileza que você se inscreva no meu canal. Esses vídeos aqui todo dia sobem lá pro canal, tá bom?
Então eu peço que você me ajude a recomeçar, tá bom? Quarta-feira hoje tem imersão de cura e libertação para nós mulheres. Sejam bem-vindas, vocês que já estão inscritas. Vocês que querem se inscrever, dá tempo ainda. Corre para cá. Hoje nós vamos ter a presença da nossa querida Sheila Balbo, que é ministra também de música, é ministra da palavra. Ela mora aqui entre Taubaté e Pindamonhangaba. Não lembro o nome da cidade. Maravilhosa, ela esteve comigo pregando lá em Sorocaba. Já conhecia ela antes da comunidade ID, do Juninho, mas depois, né, os caminhos da gente se afastam e a gente teve a graça de se encontrar lá em Sorocaba. E eu convidei, ela aceitou e hoje nós vamos estar aqui rezando a cura e a libertação através dos dons, dos frutos, né, do Espírito Santo, que é a alegria e a paz. 19h30, eu espero vocês hoje aqui na imersão, tá bom? No início da live eu falei dos meus livros. Quem puder, quem quiser adquirir, tá bom? Eu sou uma pérola, que é um devocional aqui pra gente aprender a ser uma joia preciosa. Depois aqui Conhece-te a ti mesmo, onde eu trabalho a causa das enfermidades, dos transtornos e também entender o nosso temperamento, tá bom? Para ser curada. E aqui a virada de chave, a chave de Davi. Né? Essa grande graça desse livro que eu escrevi, que viram 70 chaves na nossa cabeça aqui, ó, no nosso drive mental, tá bom? Por exemplo, o drive da escassez e da prosperidade, da abundância. Por que tua vida não vai para frente? Por que vive devendo? Por que não consegue pagar as contas? Nós temos que entender, né? Todas essas dinâmicas espirituais e psicológicas que estão juntas, tá bom? Então você que quiser adquirir os meus livros, me chama no WhatsApp que eu mando para você por PDF, você imprime aí, tá bom? Nilda, cidade de Santa Isabel, a cidade, Lu. Do que, querida? Brisei aqui. Beijo grande, gente. Obrigada pela companhia. Estamos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para nós. Bem abençoado, tá bom? Pois acompanhe essa live no YouTube. Beijo, beijo, beijo. A paz de Jesus, o amor de Maria. Ah, entre Pinda, Santa Isabel. Entendi. Amém. Obrigada a Deus por esse dia. Eu me decidi, quero estar bem cheia do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu e quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. Tchau, tchau, gente. Fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Obrigada a Liliana aqui falando que ela conseguiu a casa própria graças à chave de Davi. Obrigada, Lili. Aqui a chave de Davi. Do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder
transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida, visita meu coração, me levar para as águas profundas. Beijo. A promessa do Pai para nós. Obrigada, Deus. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã no Café com Pão 9h30. Amo vocês.